Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 3 e começa na página 67 da apostila. Nossa unidade temática, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, e o nosso tema específico, a formação da civilização grega e seus períodos. Bom, a civilização grega foi extremamente importante para a humanidade. Quando nós falamos, por exemplo, em política, nós estamos falando em um conceito grego antigo. Quando nós falamos em democracia, nós estamos falando também de um conceito grego antigo. Então, a Grécia foi muito importante na antiguidade por uma série de razões, desde áreas como a matemática, a filosofia, direito, etc. Então, é realmente incrível o que essa civilização fez durante o período em que floresceu, digamos assim. E, como sempre, a apostila traz um textinho, né? Grécia Antiga, Civilização das Ideias, um texto legal, porque é muito difícil você conseguir fazer um resumo sobre a trajetória de uma civilização que durou mais de 1000 anos. Então, esse texto consegue fazer esse apanhado, então vocês devem ler com atenção, peçam ajuda aos pais de vocês, enfim, a quem possa ajudá-los a compreender esses conceitos. Beleza? Depois então de lido aqui o texto, tem aqui um momento de curiosidade, olha só, falando sobre a palavra política, sua origem, aqui tem alguns lembretes e vamos lá para as atividades. Então olha só, atividades. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos: democracia, política, aristocracia e diáspora. São termos muito comuns na história, vocês vão ouvir falar durante o resto da vida de vocês nessas palavras. E são palavras gregas que têm muita importância. Por exemplo, nós estamos perto das eleições que vão acontecer esse ano, correto? Então vocês devem estar vendo, falando na televisão, nos jornais, etc. E durante esse período se fala muito, por exemplo, em democracia. Olha só, uma palavra grega antiga que nós usamos ainda hoje, um conceito que ainda hoje é válido em nossa sociedade. Então daí vocês veem a importância desse povo, do seu legado, né? Bom, e aqui eu vou ensinar um macete para vocês. Então vamos lá. O que a atividade está querendo? Ela quer que você pesquise no livro ou na internet a definição. Definição é significado dos seguintes termos. Então, você vai pesquisar o que é democracia, aí você escreve. O que é política, escreve aqui. O que é aristocracia, escreva aqui. O que é diáspora, escreva aqui. Agora, olha só. Vamos aqui no Google, que é o site que a maioria usa. O Google tem um macete. Dependendo das palavras que você pesquisa, ele já puxa um significado. Por exemplo, olha só, democracia. Pesquisei, ele já traz aqui, olha só, governo em que o povo exerce a soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então, ele já traz uma definição. Mas dependendo do que você procurar, ele não vai te definir. Por exemplo, se eu quiser pesquisar sobre areia, olha só, ele não traz uma definição. Ele traz sites que falam sobre o tema que eu pesquisei. Olha só que legal. Se você vier aqui escrever define, 2 pontos, e na frente colocar a palavra, ele traz a definição. Então, eu quero saber areia. Olha só, tá vendo? Ele já aciona o dicionário e já coloca, entendeu? Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa para saber um significado de uma palavra, se vocês digitarem no Google e não aparecer essa caixinha, é só vocês escreverem define, 2 pontos, e escreva a palavra na frente e ele já vai buscar o resultado para vocês, não é legal? Então, é isso que vocês vão fazer, pesquisem o significado dessas palavras e escrevam aqui na frente. Vamos para 2. Explique a diferença entre os genos e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Então, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que o período homérico ele tem certas características e
ali vai surgir esse conceito chamado genus, que tem a ver com o tipo de organização da sociedade, organização das pessoas, e que posteriormente vai dar origem aos chamados demos, que não tem nada a ver com demônio não, viu? É apenas uma forma de organização social diferente. Então há uma diferença na forma como as pessoas vivem aqui nos genus e depois entre os demos. Então esse texto aqui explica essas diferenças, é só vocês lerem, tá? Vamos para 3. Leia o trecho do artigo e responda. Então, aqui tem um pequeno recorte, onde o autor está fazendo uma crítica à ideia de que só é história aquilo que importa aos interesses europeus. E isso é uma visão que realmente é muito predominante no mundo, né? Aquilo que não tem a ver com a Europa parece que não é história. E, na verdade, não é assim, né? Tudo é história. Mesmo os povos que viveram longe do contato com os europeus até bem recentemente, eles também têm a sua história, a sua cultura, a sua tradição. Então, esse trechinho está fazendo uma crítica a essa ideia. Agora vamos às perguntas. A versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. Então, aqui ele está fazendo a seguinte crítica. Ao escrever sobre a história do mundo, os europeus, naturalmente, entre aspas, basearam a história do mundo na história deles, da história dos grandes povos que estavam ali vivendo no território que hoje nós chamamos Europa. Mas será que isso é a história do mundo? Será que isso, por exemplo, é a história do Brasil? Interessante essa reflexão. Vamos para B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus no Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Então, aqui novamente ele está pegando esse gancho nessa crítica, né? A visão do mundo a partir dos europeus. Será que isso é exato? Por exemplo, até 1500... os povos que viviam no território que hoje nós chamamos Brasil não haviam entrado em contato com os povos que viviam na Europa. Então, quando vocês, por exemplo, vão estudar sobre a história do Brasil, vocês podem notar que a gente começa falando de 1500 para frente, como se de 1500 para trás não houvesse história, não houvesse nada, mas não é assim. Existiam povos aqui, existiam milhões de pessoas. Então, aqui ele está criticando essa ideia que é muito dominante na Europa de olhar o mundo a partir deles, como se a história deles explicasse a história do mundo. E não é bem assim. Bom, são essas as questões dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço, até a próxima.